em suas Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de culto, ó Pai, pelas leituras, pelas músicas que podemos cantar, pelas orações. Como é bom estar com os irmãos. E obrigado, ó Pai, também por esse momento de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor Deus esteja mais uma vez falando conosco e nos preparando, ó Pai, para a eleição que teremos no mês de agosto, na nossa Assembleia, Deus. Pai querido, nós pedimos que Você esteja abençoando cada família, cada um de nós, para que possamos sempre olhar para a Tua Palavra, no desejo de seguir, de ter nela um modelo para as nossas vidas, as nossas atitudes, e que o Senhor Deus assim nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos uma eleição, nossa igreja, uma assembleia, no dia 19 de agosto, e nós já estamos falando alguns domingos de manhã, pela manhã, sobre este tema. Eu acredito que é oportuno nós falarmos também um pouquinho nesse momento da noite, mesmo porque a preparação para a eleição, ela não é apenas uma parte técnica, né? É uma parte espiritual. E quando nós falamos de qualidades dos presbíteros, dos diáconos, nós estamos falando de qualidades do cristão. Claro que os líderes são modelos, eles devem ser exemplo, e por isso eles devem tomar muito cuidado com a vida e com as suas atitudes. Mas todos nós, quando olhamos para listas como estas, né, nós devemos ser também chamados à atenção. Eu li apenas o versículo 1 e 2 de 1 Timóteo 3, mas essa lista segue, são cerca de 22 qualidades. Então nós queremos apenas falar essas primeiras aqui, um pouquinho com os irmãos. E antes de falarmos especificamente sobre essas qualidades, eu queria falar um pouquinho sobre o que é uma assembleia, né? Assembleia extraordinária. A Igreja Presbiteriana tem assembleia ordinária e assembleia extraordinária. A assembleia ordinária é uma reunião que acontece anualmente na igreja. Então geralmente se faz agora no começo do ano. No começo do ano nós fazemos essa reunião, e ela tem como fim ouvir os relatórios, se apresentar o relatório financeiro, também o orçamento, a previsão orçamentária para o ano. Então são alguns cuidados que acontecem nessa reunião. A assembleia ordinária, ela é assim então. A outra assembleia extraordinária, pelo nome nós já entendemos, né? Extraordinária é algo que acontece extraordinariamente. Então ela pode ser convocada a qualquer momento, havendo uma necessidade. Então ela é para eleger pastores e oficiais da igreja, oficiais no caso presbíteros, diáconos, também para se adquirir, permutar, alienar. Aqui fala, né, vários termos certo técnicos, mas estão falando a respeito de patrimônio da igreja, de compra e de venda, e de alguma coisa que o conselho em si ele não tem autoridade para realizar sozinho. Então esse é um caso da assembleia extraordinária. No nosso caso, né, sem entrar em muitos detalhes, nós vamos estar sempre colocando no boletim. Eu gostaria que os irmãos lessem aqui no boletim, né, são os detalhes sobre as atribuições dos presbíteros, dos diáconos, o que é uma assembleia. Mas
falando especificamente sobre a nossa reunião dia 19, nós estaremos reunidos com o fim de eleger 2 diáconos e 1 presbítero. No caso do presbítero, está vencendo o mandato do presbítero Pedro. Então, nesta assembleia, ele é um dos concorre à reeleição, e também a igreja está livre para votar em uma outra pessoa. Então, esse é o momento da eleição de presbítero. Então, nós vamos eleger um presbítero, pode ser a reeleição do presbítero Pedro ou de um outro presbítero. No caso dos diáconos, nós temos 2 diáconos, o seu Jeca e o Josimar. O seu Jeca já com a idade um pouco avançada, né? Ele pediu esse afastamento, e o Josimar também está sempre com problemas, né? Cuidando da Simeia. A Simeia, inclusive a esposa dele, está internada e não haverá reunião. Já vou aproveitar para dar um aviso aqui no meio da mensagem, né? Não haverá reunião terça-feira, porque seria na casa da Simeia. Então ele está passando esse tempo, não está podendo trabalhar como diácono. Nós vamos então eleger 2 diáconos. Para isso, o conselho deverá indicar alguns nomes. Ainda não se sabe quais são esses nomes. Nós teremos mais uma reunião do conselho dia 12 de agosto. E nessa reunião, então, nós vamos terminar todo o assunto para a assembleia. Fica também aberto à igreja, irmãos. Às vezes a gente não tem essa comunicação. A igreja pode indicar, você sabe, fulano de tal. Até se indicar, né? Não, eu quero ser um diácono. Dá o seu nome para o conselho e nós vamos ali analisar. Caso necessário, vamos conversar com a pessoa indicada. E muitas vezes a pessoa não aceita, ou muitas vezes a pessoa ainda não está preparada. O conselho vai, então, reunir e vai trazer essa informação. Correto? Eu não quero me delongar, porque isso tudo será também conversado no dia da assembleia. É só para os irmãos não chegarem aqui na assembleia sem saber, né? Vamos votar em quê, para quem? Aqui é uma forma de explicar. Qualquer explicação mais delongada, converse com os presbíteros, eles sabem informar, converse comigo, tá? Mais um fator só a respeito dessa nossa assembleia. Aqui nós falamos que um dos pontos da assembleia extraordinária é a questão de propriedades. E nós vamos tratar também desse assunto, porque a congregação Monte Moriá, já há alguns anos ela está fechada, e nós temos aquela propriedade. Então o conselho ele não pode vender aquela propriedade, ele não pode definir o que será feito com ela. Então nessa assembleia nós vamos conversar sobre isso. A assembleia vai decidir a respeito disso, se a igreja vai vender a propriedade para construir alguma outra coisa, reformar outra parte, ou se nós vamos alugar a propriedade, assuntos assim. Então, a eleição de um presbítero, 2 diáconos, e tratar assunto a respeito do patrimônio da igreja, que é a congregação, lá no caso, né, o terreno e o templo que tem ali no Monte Moriá. É Monte Moriá mesmo, né, irmãos? Certo. Então tá bom, irmãos. É isso que nós entendemos. O trabalho da igreja, né, quando nós temos a igreja de Atos, a primeira coisa que Paulo faz, né, a igreja de Atos, ela começou com uma base em Antioquia. E lá Paulo começa a fazer as suas viagens missionárias, os seus trabalhos, e ele deixava a igreja organizada. E muitas vezes ele mandava, né, que o Tito, Timóteo, outros fossem àquelas igrejas para eleger presbíteros, para formar assim um conselho, para administrar a igreja, para servir a igreja. E o mesmo apóstolo Paulo é quem, de certa forma, explica um pouquinho sobre as qualificações, né, dos presbíteros, dos diáconos. E essa passagem que nós lemos em 1 Timóteo 3, ela fala um pouquinho sobre isso. Como nós já dissemos, são qualidades que os presbíteros, que os diáconos devem ter. No caso aqui está falando do presbítero, né? Se alguém almeja ao episcopado, essa palavra está relacionada a
a bispo, ao líder, ao presbítero, ao pastor. E da mesma forma que é exigida do presbítero, do diácono, nós precisamos olhar aqui e aprender. Uma coisa importante também, quando nós olhamos aqui, alguém pode olhar e falar: não, então ninguém pode ser presbítero, ninguém pode ser diácono, ninguém pode ser pastor. É claro que se nós tentarmos mirar uma perfeição, nenhum de nós vai alcançar, né? A primeira palavra aqui já é assustadora, né? Irrepreensível. Então, irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido, não pode ser censurado. E nós sabemos que nós erramos, né? E nós, então, estamos falando aqui não sobre alcançar a perfeição, mas entender como deve ser um cristão, como deve ser um líder da igreja. E assim, a partir dessas qualidades, nós vamos chegando mais perto delas. Você tem que ter um alvo, né? Qual que é o seu alvo? O meu alvo é governar bem a minha própria casa. O meu alvo é ser hospitaleiro. Qual que é o alvo? A partir do momento que você tem um alvo, você vai seguir ali. Se você nem pensa naquilo, né? Se você nunca nem parou para pensar, então você não vai chegar nunca nesse lugar. Então o nosso desejo é aprender e buscar aqui, não é cobrar ninguém, né? Nem cobrar dos nossos presbíteros e diáconos já eleitos uma perfeição, e nem cobrar dos que serão eleitos, mas é colocar diante de Deus a liderança e cada um de nós, para que nós estejamos chegando mais e mais perto disso. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra irrepreensível. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É uma excelente obra ser líder, trabalhar para a igreja do Senhor Jesus. Uma bênção, isso é um privilégio tão grande que nós pudermos fazer. E aí ele diz: é necessário, portanto, né? Engrossou a voz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Todo privilégio exige responsabilidade, né? É muito bom tocar, participar da equipe de louvor, mas é necessário que o cantor, né? Nós estamos servindo a Deus, e é necessário que nós sejamos dando bom testemunho e servindo a Deus. Essa palavra então irrepreensível, como eu já disse, significa que não merece censura, que não pode ser repreendido. Aqui poderíamos dizer que Paulo já começou dando um resumo, né? Eu falei que tem 22 qualidades. É como se ele colocasse a primeira palavra como um resumo de tudo. Ser irrepreensível é não errar em nada, é estar buscando todas as outras qualidades. E nós percebemos que a ideia de ser irrepreensível é ter boa reputação mesmo, né? É conforme ao procedimento. Em relação a Timóteo, nós percebemos que a boa reputação está relacionado a comentários positivos a respeito da pessoa. E Timóteo tinha pessoas que comentavam, né, sobre a sua boa reputação. Davam bom testemunho os irmãos a respeito da vida de Timóteo, a respeito daquele homem de Deus. A gente percebe que essa boa reputação também ela não é algo que uma pessoa só fala bem de você, né? Não, eu tenho boa reputação, minha mãe gosta muito de mim. Não, é quando várias pessoas estão concordando com isso. E é um fator interessante de uma eleição, não é? Para você ser eleito, se você tiver um voto só, alguém concorda que você deve estar naquele cargo, então você não será eleito. Quando você é eleito é porque várias pessoas estão falando: não, gostaria que essa pessoa fosse presbítero, diácono, pastor, etc. Falavam bem de Timóteo em Icônio e Listra. Essa ideia de lugares diferentes, perto de casa e longe de casa. Tem gente que é muito que fala muito bem dele perto de casa, e longe de casa não é bom. Outros até ao contrário, né? Longe de casa parece que é uma boa pessoa, mas em casa
não é boa pessoa. Nós temos que ser a mesma pessoa. Alguma coisa está errada quando você é bom num lugar e mal no outro, né? O lugar não está errado, você que está errado. Então isso é um pouquinho sobre o líder irrepreensível, a ideia da boa reputação. A segunda palavra que aparece aqui é esposo de uma só mulher. Parece uma coisa tão óbvia. A ideia aqui que nós precisamos lembrar é que essa recomendação foi feita num tempo de poligamia, num tempo que algo era muito comum, né? Um homem ter outras mulheres, e a igreja estava começando e aquilo tinha que ser explicado, ensinado, sim. Agora nós podemos estranhar, mas irmãos, essa área é uma área muito difícil, muito perigosa. Temos que ser zelosos nesse momento, né? A Bíblia fala muito sobre a importância do casamento, dos votos feitos no casamento, da honestidade, da pureza. E hoje nós vivemos num mundo que barateia muito isso, né? Tudo pode, tudo não há tantas regras para esse mundo, e se nós não ficarmos firmes, nós vamos entrando aí nesse meio. E o homem é inventador de males, né? Então cada vez mais aparecem formas diferentes de maldade, de adultério, de todo tipo de coisa ruim, de impurezas, e nós temos que vigiar nisso. Aqui é algo às vezes difícil de você julgar o outro, né? Porque a pessoa pode ser aparentemente bem honesta, alguém que respeita a sua esposa, mas é alguém por trás escondido. Então é mais uma característica que o próprio líder tem que se cobrar, né? Cada um tem que cobrar de si mesmo. A boa reputação, você pode olhar para alguém e falar, não, aquele lá não vou eleger nele porque ele não, no sentido de ser irrepreensível, né? Não vou eleger ele porque ele é uma pessoa que já viu que ele briga na rua, que ele não paga. Se não pagar uma conta, todo mundo relativamente fica sabendo. Mas algumas coisas são escondidas e nós temos que nos policiar. Depois vemos algumas características que estão relacionadas à questão emocional. Fala que temperante, sóbrio, modesto. E falar da questão emocional, eu creio que é 80%, 90% daquilo que nós precisamos tomar cuidado. Porque um líder, ele vai estar à frente, ele precisa ser temperante, sóbrio, modesto. Ele não pode ser aquele líder que por qualquer coisa fica bravo e já agride as pessoas, como nós estudamos há algumas semanas, né? Aquele líder dominador que força tudo as pessoas. Não. O líder deve ser, então, primeiro, temperante. A palavra temperante lembra de tempero, né? É a ideia de equilíbrio. Então, um versículo que a gente poderia pensar é exatamente Filipenses 4:5, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Equilibrado é uma característica que não é só pedida do líder. Aqui mesmo em Timóteo 3:11 fala das mulheres. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Em Tito 2:2 fala dos homens idosos. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É aquela ideia, né, de que a pessoa idosa às vezes acha que agora eu já posso fazer o que eu quiser porque eu estou idoso, né? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso brigar com quem eu quiser. Não. Continua tendo que ser temperante, medir as suas palavras. Então a ideia, né, do temperante é equilíbrio em relação a tudo, até na questão da própria vida, do trabalho, da alimentação. Equilíbrio e cuidado sempre é bom, sempre é necessário. A palavra sóbrio,
sóbrio pode ser traduzido também por sensato, né? Toma decisões sensatas, é prudente, né? O líder, ele não precisa resolver tudo imediatamente, ele pode pensar, decidir com sabedoria, não de acordo com o que acha no momento, como se gosta ou se não gosta, de acordo com a sua vontade. O líder tem que enxergar o todo, o que é melhor para o todo, não favorecendo uma pessoa ou outro. Então essa sobriedade é muito importante em relação à própria vida, em relação ao seu trabalho, aquilo que ele faz, aquilo que ele lidera. Romanos 12:3 é uma passagem boa para a gente entender um pouquinho sobre isso, que fala sobre ser sóbrio, sensato. Lá diz que eles não deveriam pensar de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Então o sóbrio é prudente, ele não pensa além, né, de si mesmo, pensa com moderação. E essa é a posição equilibrada da vida que nós precisamos ter. Não pode ser confundido isso com fraqueza, né? Ele não tem decisão, ele não é firme, não. É firme, mas é sóbrio. A palavra modesto, você percebe que essas palavras estão muito ligadas umas às outras, né? Então a modéstia também está relacionada a ser respeitável. Tanto que quando 1 Timóteo 2, 9 e 10 fala sobre a mulher, ela deve se vestir, né? A maneira que ela deve se vestir com modéstia, então está falando a questão de ter uma vida de respeito, não ser alguém desorganizado demais, mas alguém ordeiro, alguém comportado. Nosso Deus é ordeiro, né? Nosso Deus quer que nós estejamos seguindo aquilo que Ele é. Hospitaleiro, o líder e cada um de nós que tem essa consciência da necessidade de ser hospitaleiro, de receber as pessoas. Às vezes a gente pensa em hospitalidade só em receber alguém para dormir, para ficar na casa 2, 3 dias, mas hospitaleiro é até mais do que isso, até menos do que isso quer dizer. Talvez você dê um copo de água para alguém que pede lá na rua, é uma forma de ser hospitaleiro. Um dia parou aquele rapaz que mede a luz lá em casa e ele falou: você pode me dar um copo d'água? Eu falei: claro, né? Aí eu conversei um pouco com ele, né? E eu vi que ele falou assim meio constrangido, meio envergonhado. Aí eu falei: mas tem alguém que não tem coragem de dar um copo d'água para você? Aí ele olhou e desabafou, né? Ele falou assim: tem gente que não deixa nem eu entrar. Um dia eu pisei assim um pouco para dentro para enxergar a leitura, que a porta estava aberta. A pessoa chegou e gritou comigo: como que você invade a minha casa? Eu falei: moço, eu estou lendo aqui a luz. Então, que hospitalidade, né? Para não dar um copo de água para uma pessoa, para reclamar de alguém que vai medir a luz da sua casa. E hospitalidade, como eu disse, não precisa dormir na casa, mas talvez você levar alguém, convidar uma família para jantar com você, está ficando mais ampliou, né? Mas é essa recepção calorosa que nós podemos compartilhar, dividir aquilo que nós temos. Realizar um culto na nossa casa é uma forma de ser hospitaleiro, né? E abençoar a nossa casa, receber os irmãos da igreja para uma reunião de oração, para um trabalho. Tudo isso é ser hospitaleiro. O último aqui é apto para ensinar. Falando principalmente aqui do pastor e do presbítero, embora o pastor tenha a maior responsabilidade em relação ao ensino, mas o presbítero, o diácono, cada irmão, né? Mas vamos para o presbítero. O presbítero, ele precisa estar preparado também para ajudar na liturgia, para ajudar na pregação e para dar uma aula na escola dominical. E como que a gente se prepara? O que é ensinar? Primeiro você aprende, depois você ensina, né? Aquilo que você aprendeu, né? Coloque na sua mente, num papel, e vá ensinando aos poucos.
Todos nós somos aptos para transmitir. Ensinar é transmitir alguma coisa. Eu sempre digo que às vezes a pessoa fala: eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei dizer certas coisas. Aí eu pergunto: você sabe contar a novela, o capítulo de ontem da novela? Então aconteceu isso, fulano casou com esse e tal. Aí aquela história, né? Lembra os detalhes inteiros da novela, mas não consegue guardar e chegar em casa e falar: não, a mensagem foi o seguinte, na assembleia é assim, o presbítero eleito, o diácono. Não, parece que esquece, né? Da Bíblia esquece. É falta de atenção, de guardarmos, de repetirmos, né? Reestudarmos, reler. E sim, somos aptos sim para ensinar. À medida que nós aprendemos, nós podemos ensinar. Todos nós devemos ensinar, né, aos outros. Se você chegou na igreja e aprendeu um pouquinho sobre o amor, é a aula que você tem que dar na rua. A hora que você estiver diante de uma pessoa, a primeira aula que você dá é no praticar, né? Em amar alguém, em demonstrar que você aprendeu. E aí depois você vai explicar: não, nós não devemos fazer isso, não devemos ser inimigos, não devemos brigar, devemos amar. Ensinou o outro. Nós poderíamos continuar aqui, eu sei que seria muito cansativo, irmãos, nesse momento, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem esse exame. Nós vamos voltar a falar em um outro momento, ou domingo de manhã, em uma outra oportunidade, sobre algumas dessas qualidades. Mas que a gente pudesse ir para casa hoje, irmãos, pensando em relação ao meu compromisso que eu tenho com Deus. A lição de hoje cedo falou muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de nós vivermos mais, dedicar tempo às coisas de Deus e aprendermos as coisas de Deus. A lição falava sobre o novo começo, a lição aqui dos adultos, né? Todos nós podemos ter esse novo começo, podemos aprender coisas novas e viver diferente. A passagem de Zacarias dizia: tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos a mim. Nós precisamos nos voltar mais para essas coisas importantes, irmãos, as coisas do Senhor, qualidades que Deus tem. Em Jesus nós temos essa liberdade de viver a vida cristã, de praticarmos tantas destas coisas e assim viver diante de Deus. Então que Deus nos ajude a cada um dos líderes dessa igreja a buscar ser irrepreensíveis, a fidelidade do casamento, a ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Que Deus abençoe a cada um de nós, e que possamos também buscar ser irrepreensíveis, né? É duro, né, ser repreendido o tempo todo. Você fala uma coisa, alguém vem e fala que está errado, aí você culpa o outro. Não, às vezes você que está errando demais. Se a gente errar menos, a gente vai ser menos repreendido. Vamos andar melhor. Que todos nós possamos buscar essa pureza na vida, no casamento, ser temperantes, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, e assim servindo a Deus, se dispondo, né, a servir a Deus. Eu disse em certo momento, em relação a você mesmo indicar o seu próprio nome, né? Alguém pode falar: mas eu não faria isso, eu tenho vergonha. O texto começou dizendo que se alguém aspira, é desejar, aspira, excelente obra almeja. Se você deseja servir a Deus, não há coisa melhor. E não é ter vergonha de falar: não, eu gostaria de ser um presbítero, gostaria de ser um diácono. Que bom se você se levantar: eu quero ser um pastor, eu quero servir a causa de Deus. Porque voluntário para fazer as outras coisas tem tantos, né? Eu falei na Copa, parece que tinha 72 mil voluntários e só precisaram de 7 mil e pouco. Eu não lembro os dados exatamente. Voluntários que se dedicam gratuitamente, ninguém vai receber salário nenhum. Não, eu quero ser voluntário para servir a causa de Deus. E não precisa ser só presbítero, diácono. Seja voluntário para trabalhar no louvor, seja voluntário para trabalhar na igreja, em tantos outros lugares aqui na igreja. Sempre tem o que se fazer, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. E não dizer: não, eu não quero, eu não posso.
tem muita gente já. Aí eu fui tentar lá, mas lá, aquele equipe de louvor lá, uma panelinha que ninguém entra lá, né? Não é não. Coloque-se diante de Deus e assim você poderá sim fazer coisas boas. E que Deus abençoe a nossa igreja, irmãos, para que cada vez mais, né, nós tenhamos pessoas envolvidas como membros do corpo de Cristo, né? Partes que estejam ativas, trabalhando, servindo, e assim a nossa igreja pode crescer nos caminhos do Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Que o Senhor aplique, que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, mais e mais, a realmente dedicar-se, Deus, na obra do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse dia, pelos trabalhos aqui da igreja, pelo tempo que o Senhor nos dá, ó Deus, aqui junto com os irmãos, Senhor Deus. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, em todo o tempo, durante essa semana, no que vamos fazer, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos fortalecendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.